Bom, então vamos agora, a gente acabou o primeiro vídeo, vamos agora começar o segundo vídeo, né? E o segundo, esses vídeos, esses 6 primeiros vídeos são continuação, né? Um é continuação do outro. Só acabou esse vídeo, você já sabe que eu estou continuando no seguinte. Bom, então no primeiro vídeo, a gente terminou de fazer essa questão aqui, ó, a questão 2, né? Onde nós tínhamos 6 proposições tipo VOF, o aluno ficou com 64 possibilidades ao todo. Muito bem. Agora, antes de passar para a questão 3, eu quero fazer uma extra aqui, uma perguntinha extra para vocês. A perguntinha extra que eu vou fazer a vocês é a seguinte. Imagine você que uma pessoa vai pintar uma bandeira. Uma bandeirinha. Traz aqui para mim, ó. Uma bandeirinha. 3 listras verticais. E aí, para pintar essa bandeira, essa pessoa dispõe apenas de 3 cores. 3 cores. Já está definido que vão ser 3 listras verticais e que essas 3 listras vão ser escolhidas entre 3 cores disponíveis, que são as cores branco, preto e azul. Então, branco, preto e azul são as cores disponíveis. Pronto, beleza. Aí a pergunta que eu faço a vocês é, de quantas formas a pessoa pode pintar essa bandeira? A primeira pergunta é, supondo que ela pode repetir. Ou seja, ela pode pintar, se ela quiser, branco, branco, branco. Ela pode pintar, se ela quiser, azul, preto, azul. Repetindo o azul, sem usar o branco. Então, ela pode pintar do jeito que ela quiser. Agora, ela tem 3 cores disponíveis e tem que pintar 3 listras. Qual seria a resposta, então, para esse problema? Aconteceria o seguinte aqui, ó. A pessoa teria, então, 3 possibilidades para a primeira listra. Ou seja, a primeira listra poderia ser branca, preta ou azul. Aí vamos supor que a pessoa fosse lá e pintasse de azul. Tudo bem, pintou de azul, a primeira. Quando ela fosse pintar a segunda, ela mais uma vez teria 3 possibilidades. Ela continuaria podendo pintar de branco, preto ou azul. Aí vamos imaginar que ela foi lá e pintou de branco. Quando ela fosse pintar a terceira listra, ela voltaria a ter 3 possibilidades. Que quais são? Branco, preto e azul. Branco, preto e azul. Vamos supor que ela foi lá e pintou de azul. Pronto. Aí ela resolveu pintar de azul, branco, azul. Azul, branco, azul é uma possibilidade. Mas ela não tinha uma só, ela tinha 3 vezes 3 vezes 3. Ou seja, ela tinha ao todo 27 possibilidades de escolha para pintar a sua bandeira. E o que é esse 27? Preste bem atenção, entenda o diagrama de árvore, é isso aqui, ó. 3 possibilidades iniciais, cada uma, não só essa, cada uma gerando mais 3, e depois cada uma gerando mais 3. E se você fizer essa árvore toda, se você fizer, e aí eu aconselho você a fazer, você vai ver uma por uma as 27 possibilidades. Você vai ver lá, ó, branco, 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 preto, branco, branco, azul. Depois branco, preto, branco. E aí vai. Você vai ter 3 vezes 3 vezes 3. 27 possibilidades ao todo. Muito bem. Agora, eu queria que vocês imaginassem esse mesmo problema das bandeiras, da bandeira, com uma restrição. Qual é a restrição? Vamos imaginar o mesmo problema, ou seja, uma bandeira com 3 listras verticais para pintar. Eu tenho 3 cores à disposição, que são branco, preto e azul. Só que agora com uma restrição. Eu não posso repetir a mesma cor. Não pode repetir a mesma cor.
Se eu não puder repetir a mesma cor, eu não vou ter 27 possibilidades. Vou ter bem menos. Quantas possibilidades eu vou ter? É a pergunta que eu faço agora para vocês. Bom, perceba que mudou muito a questão agora. Dessa vez, quando eu for pintar a primeira listra, eu vou ter 3 opções. 3, realmente 3. Abre mais, por favor, para pegar aqui o 3. Vai ter que pegar ainda aqui meu diagrama de árvore embaixo. Isso. Eu vou ter 3 opções. Quais são? Ou eu pinto de branco, ou de preto, ou de azul. Branco, preto ou azul. Vamos imaginar que eu fui lá e pintei de preto. Pronto. Pintei de preto. Mas podia ser branco, podia ser azul. Mas não, eu pintei de preto. Quando eu for pintar a segunda, eu não vou ter 3 possibilidades. Perceba isso. Porque eu já pintei de preto a primeira. Então, se a primeira for preta, a segunda só poderá ser branca ou azul. Mas, isso se a primeira for preta. Se a primeira for branca, vai ser preto ou azul. E se a primeira for azul, vai ser branco ou preto. Então, independente de qual seja a minha escolha inicial, quando eu for pintar a segunda, eu sempre terei 2 possibilidades. 2 opções. Vamos supor que eu pinte de branco. Bom, se eu pintei de preto a primeira, de branco a segunda, quando eu for pintar a terceira, não tem mais o que escolher. Vai ter que ser azul. Vai ter que ser azul. Então, o que acontece num caso como esse? Se eu não posso repetir a cor? Não podendo repetir a cor, eu vou perdendo possibilidades na medida em que eu vou escolhendo. Então, eu tenho 3, depois 2, depois 1. O que vai me dar, 6 possibilidades apenas. Quer dizer, eu tinha 27 lá, quando eu podia repetir. Agora eu só tenho 6. Agora eu tenho apenas 6 possibilidades. Essa coisa do poder repetir ou do não poder repetir é muito importante na análise combinatória, né? Na questão, por exemplo, a questão número 1 que eu fiz com vocês, nesse instante, dos carros, né? Da placa dos carros, eu tinha 3 letras e 4 algarismos. 3 letras e 4 algarismos ao todo, tá vendo aqui? E vocês lembram que eu fiz a questão, nesse instante, a questão número 1, e deu assim, 26 vezes 26 vezes 26, vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Deu 175 milhões de possibilidades. Agora, aprenda uma coisa, isso contando com a repetição, contando com a possibilidade de fazer uma placa BBJ, ou com a placa JVV, ou ainda com uma placa JQX 8333, repetindo algarismos, repetindo letras, repetindo ou não. Agora vamos pensar num problema extra. Imagine que eu não pudesse repetir. Não é verdade isso, hein? Mas imagine que não pudesse repetir letras nem algarismos na placa do carro. Quantas placas seriam possíveis? Bom, aí eu teria 26 possibilidades para a primeira letra. Mas uma vez escolhida a primeira letra, eu teria 25 na segunda. E depois 24 possibilidades para escolher a terceira. Ou seja, na medida em que eu fosse escolhendo, eu ia perdendo opções, porque eu não posso repetir. Quando eu fosse escolher o primeiro algarismo, 10. O segundo, 9, 8 e 7. Então, observe que o resultado da questão seria outro. Seria consideravelmente menor. Ainda assim, é um número muito grande esse. Mas muito menor que o outro, que o verdadeiro. Que 26 vezes 26 vezes 26. Isso aqui seria essa resposta, caso eu não pudesse repetir letras, ou não pudesse repetir algarismos. Né? Isso é uma ideia muito importante em combinatória. Você deve estar atento a isso. Se você pode repetir ou se você não pode repetir.
Bom, vamos agora passar para a questão 3. Vamos lá. Vamos à questão número 3. Pode colocar ela aí, por favor? Olha só o que diz a questão número 3. A uma reunião de condomínio, comparecem 10 pessoas, sendo 6 proprietários e 4 inquilinos. Para escolher, dentre estas 10, o síndico e o subsíndico do prédio. De quantas maneiras pode ser feita a escolha? Vamos lá. Letra A. Então, são 10 pessoas que compareceram à reunião do condomínio, sendo que dessas 10 pessoas, 6 são proprietários dos seus apartamentos e 4 são inquilinos, moram de aluguel. 10 pessoas compareceram à reunião. E, na letra A, pergunta de quantas maneiras pode ser feita a escolha do síndico e do subsíndico. Como a letra A não faz nenhuma menção a nenhum tipo de restrição quanto ao fato de alguns serem proprietários e outros serem inquilinos, isso não tem nenhuma importância na letra A. Na letra A só importa o seguinte, ó, são 10 pessoas para escolher o síndico e para escolher o subsíndico. Sendo que o síndico pode ser qualquer um, esse aqui é o sinal qualquer, que é um A de cabeça para baixo, e o subsíndico pode ser qualquer também, só tem um problema. Óbvio, tem que ser pessoas diferentes. Uma vez escolhido o síndico, ele não vai ser também subsíndico. Então, quando eu for escolher o síndico, eu tenho 10 possibilidades. Vamos lá, eleger o síndico. 10 opções nós temos para escolher o síndico. Uma vez escolhido o síndico, vamos imaginar que nós temos 10 pessoas, 6 proprietários, A, B, C, D, E e F. Vamos dar nome aos bois. Tá vendo? E 4 inquilinos, que nós vamos chamar de G, H, I e J. São os nomes deles. Então, quando eu vou escolher o síndico, qualquer um pode ser síndico. Ó. A, B, C, D, até nosso amigo J. Pronto. Então, eu tenho 10 opções aqui. Ó. Isso aqui, pense como 10 possibilidades. Quando eu escolher o síndico, suponha que eu escolha A, eu tenho um pequeno problema. Se A for síndico, ele não pode ser subsíndico. Então, eu não posso fazer a dupla A com A. Eu posso fazer a dupla A com B, A com C, A com D, até A com J. Portanto, eu tenho 9 possibilidades para fazer par com A. E para fazer par com B, 9 também. Todo mundo menos B. E para fazer par com J, 9 também. É por isso que você vai ter 10 possibilidades iniciais e cada uma dessas gera 9. Por isso que o princípio multiplicativo vai dizer o seguinte, ó, é 10 vezes 9. 90 possibilidades ao todo. 90 possibilidades ao todo. É o que nós temos aí na letra A. Para escolher o síndico e o subsíndico. Sem restrições. Agora, na letra B, aí começam as restrições. Bota aí a letra B. Olha o que diz a letra B. De quantas maneiras pode ser feita a escolha, sabendo que o estatuto do condomínio determina que síndico tem de ser proprietário? Aí está restringindo. Quando começa a restringir, o resultado diminui. Não vai ser mais 90. Porque o síndico tem que ser proprietário. Vamos lá, vamos ver essa como é que fica. Pode tirar aí agora. Então, dessa vez, o que é que eu quero? Eu quero escolher um síndico e um subsíndico. Ó, escolher um síndico e um subsíndico. Só que o síndico tem que ser um proprietário. E o subsíndico pode ser qualquer pessoa, desde que, evidentemente, não seja igual ao síndico, ou seja, pessoas diferentes. Então, quando eu for escolher o síndico,
eu tenho 6 opções dessa vez, que são os 6 proprietários. Então, o síndico poderá ser A, B, C, D, E ou F. De A até F, ó. Lembra que eu chamei? De A até F, os proprietários. Então, eu tenho 6 ramos iniciais na minha árvore, que é a escolha do síndico. Depois que eu escolher o síndico, qualquer um pode ser subsíndico, menos o síndico. Então, A pode fazer par com B, por exemplo, com C, com D, até com J. Então, eu tenho 9 possibilidades para fazer par com A. 9 possibilidades para fazer par com B. 9 com C, 9 com F. Então, eu vou ter 6 opções para o síndico. Aí você pensa assim, ó, começa a raciocinar assim, gastei uma. Eu tenho 6 opções, mas eu escolho 1. Depois que eu escolher o síndico, que é 1, quando eu for escolher o subsíndico, eu vou ter 9 possibilidades. Então, eu vou ter aqui, ó, 6 vezes 9, 54 possibilidades ao todo. Isso considerando que o proprietário, que o síndico tem que ser proprietário. Agora a letra C. A letra C vai ser chave, hein? Vai ser determinante. Para a gente entender combinatória. Vamos para a letra C. Vamos ver a letra C, o que é que ela diz. Ó, diz assim, de quantas maneiras pode ser feita a escolha, sabendo que o estatuto do condomínio determina que o subsíndico tem que ser proprietário. É uma restrição também. De novo, a resposta não vai ser 90, vai ser menor. E qual vai ser a resposta? Vamos lá? Vamos pensar? Bom, essa daqui eu faço questão de resolver 2 vezes, viu? 2 vezes. De uma maneira um pouco mais difícil e depois da maneira mais fácil. Mas é importante que você entenda as duas. Então, nós vamos escolher o síndico, que pode ser qualquer, e o subsíndico, de acordo com a questão, o subsíndico é que tem que ser um proprietário. E, evidentemente, não pode ser igual ao síndico. Aí, o que vai acontecer? Eu tenho 10 opções para o síndico, 10 opções para a escolha do síndico, porque qualquer um pode ser síndico. Então, o síndico pode ser A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Aí eu faço questão aqui, ó. Pegue aqui, pronto. Tenho 10 opções para o síndico. Agora, quando eu for escolher o subsíndico, quantas opções eu vou ter? Aí, pense um pouquinho. Já escolhi o síndico, já gastei um. Já escolhi um desses. Quando eu for escolher o subsíndico, aí se você pensou direitinho, percebeu que a resposta é depende. Quantas opções eu vou ter para o subsíndico? Depende de quem foi que você escolheu para síndico. Porque como o subsíndico tem que ser proprietário, se você escolheu, por exemplo, A para ser o síndico, quando você for escolher o subsíndico, ele poderá ser B, C, D, E ou F. São 5 opções. 5 opções. Mas se você, por exemplo, tiver escolhido J para ser síndico, o subsíndico poderá ser A, B, C, D, E ou F. 6 opções. Então, vai depender de quem foi que eu escolhi aqui, ó. Na verdade, se eu tiver escolhido um proprietário, eu vou perder uma opção, vou ter 5. Se eu tiver escolhido um inquilino, eu não vou perder nada, porque não podia usar inquilino mesmo lá, vou ter 6. Então, nós temos aqui um problema sério, que é o seguinte, a árvore não se ramifica de maneira uniforme. Então, eu não vou ter 10 vezes 6,
nem vou ter 10 vezes 5. Nem é 10 vezes 6, nem é 10 vezes 5. E como é então, Caribé? Aí é que está. Você só consegue resolver esse problema desse jeito que está aqui, se você dividir ele em 2. Dividir o problema em 2. Em 2 problemas. E quais seriam esses 2 problemas? Você não vai escolher o síndico e o subsíndico? Então você vai pensar o seguinte, ó, eu posso escolher proprietário, ou então eu posso escolher inquilino e proprietário. Vou dividir o problema em 2. Vou repetir, como é que vai ser isso? Proprietário com proprietário, ou então inquilino com proprietário. Porque o que importa é o seguinte, ó, o subsíndico tem que ser proprietário. Aí nós vamos ficar como? Se for proprietário com proprietário, eu vou ter 6 possibilidades e depois 5, porque eu gastei uma. Então, 6 vezes 5, 30. E se for inquilino com proprietário, eu vou ter 4 opções, que são 4 inquilinos, e 6 aqui, porque eu não gastei ninguém. Então, 4 vezes 6, 24. Aí a resposta, ó, 30 mais 24, 54. A resposta. Que é exatamente isso aqui, ó. Observe na árvore. É 6 vezes 5 e depois 4 vezes 6. Então, 30 opções mais 24 opções, 54 possibilidades ao todo. É a resposta da letra C. Mas você deve estar lembrado que eu disse que eu ia resolver a letra C 2 vezes. 2 vezes. E que essa não era a mais fácil. A resolução mais fácil é a que eu vou fazer agora. Bom, então, já fizemos uma resolução. Vamos agora para a segunda resolução. A segunda resolução, que é muito mais simples, se você entender ela, você vai longe na análise combinatória, é o seguinte: o problema diz que o subsíndico tem que ser proprietário e o síndico pode ser qualquer. Ou seja, o problema está aqui. Portanto, eu vou lhe dar um conselho. Comece por aqui. Como assim, Caribé? Comece por aqui. Comece por onde tem a restrição. Resolva a sua restrição primeiro, depois você vem para cá. Aí você vai ver como vai ficar fácil o problema. E como é isso? É como se você pensasse assim, olha, eu vou escolher o subsíndico primeiro. Antes de escolher o síndico, antes. Como o subsíndico tem que ser proprietário, aí eu tenho 6 possibilidades para o subsíndico. Olha lá, 6 possibilidades para o subsíndico. Ah, mas não depende de quem foi que você escolheu para síndico, não? Não, porque eu não escolhi ninguém ainda para síndico. Eu não escolhi o síndico ainda. Eu vou escolher o subsíndico primeiro, então eu tenho 6 opções. Acabou. E vou escolher o síndico depois. Ora, aí vem a história. Como o síndico pode ser qualquer um, e eu já usei um aqui, então, dos 10 disponíveis, como eu usei um aqui, e aqui podia ser qualquer um, eu perdi uma opção. Não importa quem foi, eu perdi uma opção. Então, quando eu for escolher o síndico, eu vou ter 9 possibilidades. Daí eu vou ter, ó, 6 vezes 9, 54. 54 possibilidades. Você vê que muito mais simples. E aí eu peço a você que perceba que no fundo, a letra C é igual à letra B. A resposta é a mesma, inclusive. A diferença é que na letra B, a restrição está aqui. E na letra C, a restrição está cá. Mas é a mesma coisa. Você tem que, aqui tem que ser proprietário, lá pode ser qualquer. Na letra B é o contrário. Lá, aqui é proprietário e aqui pode ser qualquer. A resposta é exatamente a mesma, 54. E pode ser feita exatamente do mesmo jeito. Então, qual é o recadinho que eu vou dar a vocês, a você que quer ficar
a fera em análise combinatória, em probleminhas que envolvem o princípio multiplicativo. O recadinho é o seguinte, ó. É esse aqui, ó. Ó o recadinho qual é. Comece por aqui. Por aqui por onde? Pela restrição. Esse é o recadinho que eu dou a você, ó. Comece pela restrição. Quando houver restrição, comece pela restrição, depois você vai para o resto. Aí você vai ver como as questões, muitas questões de combinatória vão ficar, ó, muito fáceis, muito tranquilas. Vamos lá. Vamos para a questão 4. Agora, vamos pegar agora a questão número 4, para a gente ver como é que vai ser. Olha só o que diz ela. Pode colocar ela aí? Vamos lá. Diz assim, com os algarismos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantos números naturais? Letra A, com 3 algarismos podemos formar. Mas note, só pode usar aqueles algarismos ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos números naturais com 3 algarismos podemos formar? Letra B, com 3 algarismos distintos. Letra C, quantos números pares com 3 algarismos distintos? Aí começa a restringir, tá vendo? E letra D, quantos números naturais ímpares e situados entre 200 e 600 e com algarismos distintos podemos formar. Então você vai ver cada vez, e aí quanto mais você restringir, vai diminuir mais ainda a resposta. Vamos lá, vamos resolver essa questão. Vamos lá? Pode tirar ela aí. O que é que nós temos então? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São estes os algarismos. Aí na letra A, pergunta quantos números naturais com 3 algarismos podemos formar. Então eu vou ter, ó, 7 possibilidades para o primeiro, 7 possibilidades para o segundo, 7 possibilidades para o terceiro. Então vai ser 7 vezes 7 vezes 7. 343 números poderão ser formados. Uma perguntinha rápida para você ficar ligado, hein? Se ao invés de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fosse 0, tivesse um 0 aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí vem a pergunta, ia ser 8 vezes 8 vezes 8? Caribé. Não. Se tivesse um 0 aqui, fosse de 0 a 7, seriam 8 algarismos. Mas aqui não seria 8. Porque quando você fala em formação de números, o primeiro algarismo não pode ser 0. Viu? Então, se houvesse o 0 disponível aqui, você teria que lembrar que o primeiro não pode ser 0. Aí vai ficar 7 vezes 7, vai ficar 7 vezes 8 vezes 8. Se fosse de 0 a 7. Né? Bom, mas aqui é 7 vezes 7 vezes 7. 343. Agora, letra B. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? 3 algarismos distintos. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter, ó, 7 vezes 6 vezes 5. 7 para o primeiro, 6 para o segundo, 5 para o terceiro. 7 vezes 6 vezes 5. Aí isso vai dar, ó, 210 possibilidades. São 210 números que eu posso formar. Importante entender o seguinte, esses 210 fazem parte dos 343? Fazem. Qual a diferença? É que aqui tem números com algarismos repetidos, e aqui já é só com algarismos distintos. Aqui só estou usando números com algarismos distintos.